Está escrito assim, Gálatas 1:8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado ou maldito. Vou repetir o texto: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença doce, santa e poderosa. Rogamos que o Senhor continue a falar com o teu povo como tem falado, meu Deus, em dias e em momentos passados, através de cânticos e de mensagens faladas. E o nosso objetivo quando viemos a este lugar é adorar o teu nome e ouvir o Senhor falar conosco, pois só através da tua palavra seremos alimentados e fortificados para mantermos de pé. Por isso, venha, Pai, e a todos abençoe, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. A palavra evangelho no grego, na verdade, são duas palavras, e o significado é boas novas ou boas notícias. Então, quando eu digo a palavra evangelho, ou quando alguém diz pregar o evangelho, está se dizendo que vai se trazer uma boa notícia. Pois existe dois tipos de notícias: a boa e a ruim. A ruim lhe entristece, a notícia ruim lhe preocupa, a notícia ruim lhe machuca, a notícia ruim lhe abate, a notícia ruim lhe angustia, a notícia ruim lhe põe para baixo. Mas a boa notícia, ela te alegra, ela te anima, ela gera paz em você, gera vida em você. Então, o objetivo do evangelho é fazer você se animar, é fazer você ficar feliz, é gerar em você esperança, porque evangelho é boa notícia. Veja, nós temos uma ordem de Jesus. Ele chama os discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo está ordenando aos discípulos que saiam pelo mundo levando boas novas, boas notícias, notícias de paz, notícias de esperança, notícias de perdão, notícias de vitória e notícias de salvação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho é uma coisa tão tremenda que o apóstolo Paulo, ele faz duas observações quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 16. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, duas observações que ele faz. Primeiro, ele diz que não se envergonha do evangelho, porque mesmo o evangelho sendo boas novas, boas notícias, notícia de perdão, de regeneração, de transformação e de salvação, notícia de vitória, ainda existem aqueles que se envergonham do evangelho. E eu vou lhe explicar por quê. A Bíblia diz que um dia pegaram o apóstolo Paulo e ele é conduzido à presença, se eu não me engano, de Festo e de Félix. São autoridades romanas, pois Paulo é preso por pregar o evangelho, e essas autoridades querem ouvir
essa mensagem que Paulo tem a pregar. E ele começa a fazer o relato, mostrando que ele era doutor da lei, aluno de Gamaliel, que perseguia os crentes, que tinham carta dos sacerdotes para prender, espancar e até matar. Mas um dia no caminho de Damasco, ele se encontra com esse Jesus, e esse Jesus transforma a sua vida, e ele agora deixa de ser perseguidor para ser perseguido, deixa de ser aquele que é contra o Evangelho para ser a favor do Evangelho. E quando ele começa a pregar essa palavra, as autoridades começam a ouvi-lo. Só que ele chega em um ponto que ele diz assim: só que o meu Jesus, que desceu do céu, ele foi pregado e morreu pregado em uma cruz. Aí a Bíblia diz que as autoridades romanas disseram: Paulo, as muitas letras têm te feito enlouquecer, têm te deixado louco. Como é que eu posso acreditar em um Deus que foi morto pregado em uma cruz, Paulo? Porque veja, os gregos, eles tinham as suas mitologias dos seus deuses: Zeus, Apolo, Aquiles, Eras, Atenas e outros tantos que formavam o Olimpo. Os romanos, eles trouxeram os deuses da mitologia grega e colocaram na sua cultura, com o nome de Júpiter, de Marte e outros nomes que são os mesmos deuses romanos ou gregos. E esses deuses, eles recebem essa fama e esse título, porque na lenda são seres, são deuses que fizeram obras extraordinárias. Por exemplo, eu não vou lembrar, mas você pode pesquisar dos 12 atos de Hércules, que matou a quimera, que venceu não sei quem, que fez isso, que fez aquilo. Os deuses gregos e romanos são deuses dessa natureza, dessa lenda. Só que Paulo chega pregando a história de um Deus que foi preso, condenado e sentenciado a morrer numa cruz. É por isso que ele escreve aos Coríntios, quando ele diz assim: os judeus procuram um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas eu anuncio a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Era por esta razão que alguém se envergonhava do Evangelho, porque no Evangelho a gente fala de um Deus que morreu pregado em uma cruz. Só que eles não deixaram Paulo concluir, aleluia, a pregação, porque no final da pregação ele ia dizer assim: ele foi sentenciado, foi crucificado, foi pregado na cruz, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e recebeu todo o poder dos céus e na terra. Louvado seja Deus. Veja, eu estou falando sobre o Evangelho. Quando existiam guerras nos tempos antigos, não existia rádio, não existia televisão, não existia telefone, celular, internet. As notícias eram dadas por mensageiros que corriam quilômetros para levar a notícia para o rei, para o imperador. Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar de maratona, é um esporte do atletismo. Maratona, na verdade, se eu não me engano, é o nome de uma cidade, e ela estava em guerra, e ela vence a guerra, e quando a guerra termina, um mensageiro, ele corre 42 quilômetros para levar a notícia para o seu rei que a guerra tinha terminado. Quando ele chega lá, ele dá a notícia e tem um infarto e morre. Por isso que a maratona, ela tem 42 quilômetros. Então, como naquela época não existiam celular, rádio, televisão, telégrafo, nenhum desses instrumentos de comunicação, o mensageiro que levava a notícia. Só que muitas das vezes, quando ele ia levar a notícia, antes dele chegar na cidade, ele parava numa montanha bem alta.
essa montanha, todos que estavam na cidade conseguiam vê-lo lá em cima da montanha, só que ele não tinha potência vocal suficiente para gritar a ponto de o povo ouvir a sua voz, porque ficava longe. Então lá em cima do monte ele começava a pular, ele começava a saltar, ele começava a vibrar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ó, quão formosos são os pés daquele que sobre os montes anunciam o evangelho. Porque quando alguém via o mensageiro pulando, saltando, vibrando, dançando, ele dizia: recebemos a vitória, louvados. Por isso que você não deve ignorar nem censurar aquele que na presença de Deus canta, pula, vibra. É porque ele, Deus, sabe a vitória que ele recebeu. Aleluia! Eu estou falando sobre o evangelho, sobre pregar o evangelho. Mas veja, aqui o apóstolo disse assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, porque tem dois tipos de anjos, você sabe disso, né? Tem um anjo de cima e um anjo de baixo, o anjo do céu e o anjo do inferno, que são os demônios, anjos de asas negras ou anjos caídos, nós os denominamos de demônios. Então mesmo que um anjo do céu traga outro evangelho, esse evangelho deve ser rejeitado, porque ele é anatema. As autoridades teológicas, os grandes estudiosos da Bíblia, eles analisam algumas igrejas e as classificam como seitas. Por exemplo, como eu sou em um culto de doutrina, eu posso falar. Temos os mormons, Testemunho de Jeová e até mesmo Adventista. Essas igrejas, além da Bíblia, ela tem outros escritos que elas consideram sagrados. Por exemplo, a Adventista tem os escritos da senhora Ellen White, que é considerada uma profetisa inspirada por Deus, e o mesmo valor que eles dão à Bíblia, eles dão ao escrito de Ellen White. Já os Testemunhos de Jeová, não é que eles tenham outros escritos, outros livros, mas eles pegaram a Bíblia. O senhor Charles Tazel Russell é o nome do fundador dos Testemunhos de Jeová, americano. Ele disse que sabia do grego e do hebraico, e ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o inglês. Só que ele foi levado até o juiz, porque ele foi processado, e lá foi comprovado que ele não sabia nem grego e nem hebraico. Ele simplesmente pegou a Bíblia do inglês e traduziu para o próprio inglês e colocou como ele achasse conveniente para defender as suas ideias, porque eles não acreditam, por exemplo, na Trindade. Eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Tanto que você pegar a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, lá no capítulo 1 de Gênesis, onde diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá ele escreveu assim: e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas, porque eles não aceitam que o Espírito Santo seja uma pessoa. E sendo eles processados, se você pegar uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ela não pode conter o nome Bíblia, por causa da adulteração que foi feito no texto. Por isso na capa ou na entrecapa está assim: tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Não tem o nome Bíblia, eles não podem colocar, eles são proibidos. Você não sabe disso, mas eu estou lhe dizendo hoje. E por fim, os mormons, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, fundada por Joseph Smith. E ele diz que o arcanjo Miguel apareceu para ele e trouxe uma nova revelação, um novo evangelho. É por isso que tem o livro dos mormons. Mas aqui o apóstolo Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho,
além do que já vos tenho anunciado, seja esse evangelho anátema, maldito ou amaldiçoado. E lá no livro está escrito assim: o outro evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, se você fosse um kardecista, pastor, o que é um kardecista? É quem crê no espiritismo, na reencarnação. É chamado de kardecista porque foi fundada por Allan Kardec, por isso kardecista. E lá está assim: Evangelho de Allan Kardec. Não, apesar de você ler na Bíblia os 4 evangelhos, na verdade é um evangelho só, escrito por Mateus, escrito por Marcos, escrito por Lucas e escrito por João. Então pode observar que quando nós vamos ler nesse livro, nós não dizemos Evangelho de João, nem Evangelho de Marcos, nem Evangelho de Mateus. Nós dizemos Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, porque só tem um que é dono do Evangelho, e esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Eu estou falando sobre o Evangelho. Mas o que é Evangelho? Eu vou pregar Evangelho para você nessa noite, porque muita gente ainda não entendeu o que é o Evangelho. O primeiro sermão pregado por Jesus está no capítulo 5 de Mateus, o famoso Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. É a primeira pregação de Jesus. Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem, mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. Jesus está pregando o Evangelho. E ele prossegue, são vários capítulos só do Sermão da Montanha. E no meio do sermão, ele diz: viste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Eu, porém, vos digo: se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém mandar você caminhar 1 milha, vá 2. Se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe a outra. Isso é Evangelho, Eu vou pregar o Evangelho purinho para você nessa noite, porque talvez você está na igreja há um bocado de dias e ainda não aprendeu o que é Evangelho. Evangelho é aguentar a humilhação, é aguentar a provação, é aguentar a perseguição, é aguentar a traição, é suportar ser rejeitado, suportar ser traído. Isso é o Evangelho de Jesus. Jesus não quer que você faça nada mais além ou aquém do que ele fez. Evangelho, sabe o que é Evangelho? Evangelho é se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Isso é Evangelho, irmão. Eu estou pregando o Evangelho puro para você, mostrando para você o significado do Evangelho. Mateus escreve dizendo que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isso é Evangelho. O Evangelho, meu querido, está baseado lá em Mateus, ou melhor, Lucas 19.
Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, um cobrador de imposto, na verdade o chefe dos cobradores, e ele era rico porque ele roubava. E Jesus Cristo entrou na casa dele e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é evangelho. Evangelho não é buscar o bonito, não é buscar o correto, não é buscar o santo, não. O evangelho é buscar e salvar o que se há perdido. Isso é evangelho. Glória, aleluia. A força do evangelho é exatamente pegar o prostituto, o viciado, aleluia, o pecador, o desconchavado, o desmantelado, o derrengado e alinhado. Isso é evangelho. Aleluia. Jesus Cristo pregando o evangelho disse: os sãos não necessitam de médicos, quem necessita do médico é o doente. Aleluia. Eu não me chamaram justo, mas sim os pecadores. Isto é evangelho, irmão. Talvez você hoje fique assustado com a realidade do evangelho. Meu Deus, pastor, mas pelo que o senhor está pregando aí, Jesus Cristo só gosta do que não presta. Pecinha boa era eu e tu. E ele nos amou, irmãos. Dê graças a Deus, porque senão nós estávamos, como dizia a minha mãe, pebado. O que é pebado? Eu sei que não está no peba. Pebado acho que está no buraco, não é não? Aleluia. Aí Jesus Cristo foi olhando, você estava enterrado no buraco, aleluia, sem poder sair, foi lá e arrancou, aleluia. Aí você agora deixou de ser pebado, você agora é ovelha, porque o evangelho te alcançou e te transformou. Glória. Se você quiser viver o evangelho, essa é a realidade do evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anuncio, seja anátema. Não dê crédito, não aceite, não creia, porque é anátema, é amaldiçoado. Porque, meu irmão, deixa eu ser sincero para você, o evangelho hoje em dia, em muitos lugares, está falseado, está adulterado, está misturado, não está puro. E eles colocaram algo no evangelho que ficou mais colorido do que o evangelho original. Mas talvez você não saiba que a bijuteria brilha mais do que o ouro verdadeiro, viu? Você sabia disso? Que a bijuteria brilha mais do que o ouro de verdade? Você não sabia? Fique sabendo. Glória a Jesus. Esta é a realidade do evangelho. Quer ver uma realidade pesada do evangelho? Um dia chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Eita! Aleluia, glória! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glória! Aleluia! Aleluia! Meio murcho, mas está saindo uns glórias, uns aleluia. Aqui está, irmãos,
uma grande exigência do Evangelho. Aí chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Isso diariamente. 7 vezes? Aí Jesus Cristo olhou para o camarada e disse: eu não te digo que 7. Aí ele pensou: com certeza ele vai dizer que até 3 está bom, porque 3 já é demais. Camarada, no dia me fazer raiva 3 vezes, eu já botei 7 assim, já achando que já era muito. Aí Jesus Cristo: não, rapaz, 7 não. Isso ainda bem, porque eu já estava achando demais. 70 vezes 7. Sabe quanto é que dá? Calculado? 490 vezes. Ficou faltando só 10 para 500. Isso é Evangelho. Evangelho é perdoar. E não é perdoar uma vezinha, não. Nunca mais olha para a cara dela: está perdoado, mas não vem ao meu lado comigo, não, viu? Eita Jesus! Aleluia, glória! Aleluia! E aí, irmã, tu perdoasse? Perdoei aquela triste, aquela miserável, aquela desgraçada, mas me deu vontade de dar um murro na meio da testa dela, porque aquela infeliz, não quero nem mais olhar para a cara dela, nunca mais. Você perdoou ou pediu uma medida protetiva? Aleluia, glória! Evangelho é perdoar, irmãos. E quando a gente perdoa alguém, é porque esse alguém nos fez mal, nos prejudicou. Porém, o resultado é que se eu perdoo, eu serei perdoado. Eu não vou contar a história do rei para não ficar prolixo, para não ficar longo a palavra, mas você sabe que o rei perdoou um que devia 600 denários, e aquele que devia 600 denários ao rei achou que ele devia 50. E não perdoou o que devia 50, disse que ia mandar vender a mulher dele, os filhos dele, a terra dele, as propriedades, para pagar o que ele devia. Os soldados do rei, quando viram aquela cena, foram lá e denunciaram ele para o rei mandou trazê-lo, arquivou o perdão, mandou jogar lá cadeia, disse: você só vai sair de lá quando pagar o que me deve agora. Porque eu lhe perdoei 600, porque você não perdoou os 50 do irmão? Aleluia. Porque a gente era triste, irmão. A gente era coisa ruim. Eu e você, não era só eu, não. Poxa. Olha, mas eu aceitei Jesus, foi melhorando. Mas a gente tinha maldade no coração. Eu lembro que quando eu acho que eu tinha uns 8 para 10 anos, não sei o que tem no coração. É por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é má desde a sua infância. E eu estava sentado numa pilha de tijolo e tinha uma criança, acho que nem assim, que nem a filha ali da Sandriele, a Hillary, um menininho do meu lado, pegando numa areia, uma coisa, eu peguei a mão e comecei a bater assim, vou bater no dedo desse menino, quer ver? Por nada, irmão, você não ter feito nada por mim. Eu senti vontade de meter o tijolo no dedo do menino, eu saí dali devagarzinho, indo para perto e tal, de repente eu tome no dedo dele. Misericórdia! É verdade, irmão, eu tenho isso na minha cabeça até hoje. Que maldade, que ruindade. Aí ele: ai, meu dedinho, a mãe dele chegou. Você bateu? Ele que mandou ele botar o dedo embaixo do tijolo. Eu estava batendo aqui, espia, que miséria. Glória a Deus. É sério, irmão, que estou falando. Misericórdia, irmão. Como é que a gente consegue ter maldade? A gente consegue sentir prazer em ferir os outros, em maltratar os outros, entendeu? Eu não sei, depois que eu aceitei Jesus, irmão, cada dia que passa eu vou ficando melhor, irmãos. Jesus vai trabalhando, vai melhorando. Dificilmente você vai me ver fazendo mal a alguém, questionando com alguém, brigando, humilhando. Você não vê, porque Jesus vai transformando. Eu estou até meditando uma palavra, isso vai ser para um encontro de obreiros. O que você está disposto a sofrer por uma alma? Isso é Evangelho. Aleluia! O que você está disposto a pagar por uma alma? A sofrer por uma alma? Quanto você acha que vale a pena você sofrer, você passar, você aguentar por uma vida? Aleluia, glória!
Se você perdoar, é por isso que a oração dominical está escrita assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aleluia. Isso é evangelho, irmão. Aqui está a realidade. Se você vê o evangelho de outra forma, eu não sei que evangelho é esse, porque o evangelho de Jesus é suportar ser humilhado, ser perseguido, ser traído, ser abandonado, é perdoar aquele que lhe ofende, que lhe maltrata, que lhe trai, que lhe despreza, que lhe passa para trás. Isso é evangelho. Ou não é? Glória a Deus. Mas o apóstolo disse: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, esse evangelho tem que ser anátema, maldito. O que está nos evangelhos foi o que Jesus mandou anunciar: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Diga para o perdido que há um caminho para ele. Diga para o condenado que há salvação para ele. Diga para o pecador que há perdão para ele. Agora, se ele não quiser, avise a ele que existe um lago de fogo e enxofre para ele. Isso é evangelho. Glória a Jesus. E na visão desse evangelho, os apóstolos de Jesus foram presos, foram chicoteados, foram maltratados, foram mortos. Na verdade, só um dos 12 apóstolos, só um, morreu de morte natural. E não foi porque não tentaram matar ele, não. A tradição e a própria Bíblia revela que tentaram matá-lo. Alguém disse que um dia ele estava pregando na praça principal de Jerusalém. Chegaram a turma lá do contra, empurraram ele para o templo, levaram ele para o pináculo do templo. Eu não lembro a altura, mas é uma altura muito alta. Empurraram ele de lá. Ele caiu na calçada de pedras, que o rosto afundou, quebrou os 2 braços, as 2 pernas e as 24 costelas. Mas quando chegaram perto dele, ele ainda estava balbuciando, vomitando sangue, e disseram: ainda está vivo. Pegaram pau e pedra e o apedrejaram e o espaularam. De repente ele se acordou. Pegaram ele, antes disso, levaram para o Geena, que era um tururichão, aonde se jogava corpos de condenado para ser queimado. Jogaram ele lá, porque em determinada hora do dia alguém vinha e tacava fogo ali, e o fogo nunca parava de queimar. Por isso que representa o inferno, Geena. Mas ele se acordou de madrugada e saiu se arrastando, foi para a casa da mãe dele, a irmã Salomé, e passou 2 anos lá sendo tratado, até que ele voltou a ficar normal. Claro, ficou todo torto, todo troncho, mas não morreu. Continuou pregando o evangelho, porque se fosse eu, até da cidade eu me mudava, meu irmão. Foi lá e pregou o evangelho de novo. Pegaram ele e levaram para Domiciano, que era imperador na época, porque a pregação do evangelho tem a ver com um rei chamado Jesus, que não é só rei, é rei dos reis e senhor dos senhores. Aí foram lá e disseram para Domiciano, que era o imperador na época, que tinha um cidadão dizendo nas praças de Jerusalém que havia outro rei. Que história é essa? Mande trazê-lo aqui. Levaram ele. Que história é essa de outro rei? Esse é o meu rei Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores. Você vai acabar com essa história agora, senão vou mandar jogar você no caldeirão de óleo fervendo. Você nega ou não nega esse rei? Não nego. Pegaram João, amarraram as mãos, amarraram os pés e jogaram dentro do caldeirão de óleo fervente. Você já foi fritar ovo?
Eu agora já estou mais sabido, irmão. Quando eu quebro o ovo bem baixinho, dentro da caçarola, para o óleo não sapucar, mano. Porque quando pega o óleo quente, dói. Aí pegaram João e jogaram dentro do caldeirão de óleo fervendo, irmão. Tibungaram ele. Já ouviu essa palavra? Tibungaram? Tibungaram ele dentro do caldeirão. Tibum. E todo o povo ficou olhando lá, esperando João gritar, esperando João em desespero. A história extra, a Bíblia diz que de repente ele se levantou do caldeirão de óleo. Só teve uma coisa que o óleo queimou, foi as cordas, que era feito de pelo de cavalo, para ser puro e forte. Foi a única coisa que... Quando Domiciano viu isso, ficou assustado, mandou colocar ele num navio de escravo não, de prisioneiro, e levar para a ilha de Patmos. Porque a ilha de Patmos era uma prisão que pouca gente escapava. Por quê? Porque lá na ilha de Patmos, como o imperador Domiciano, ele tinha um hobby, ele tinha uma fantasia, ele gostava de felinos, leões, leoas, pantera, guepardo, leopardo, tigres. Ele gostava, ele criava nessa ilha, e ele colocava os presos lá, e a maioria era devorado por esses bichos. E quando colocaram João lá, que os leões quiseram devorá-lo, quiseram pegá-lo, João fraco, cansado, quando os leões partiram para pegar João, sabe quem foi que apareceu lá? O leão da tribo de Judá. Aleluia. Aí de repente João ouviu uma voz, ele diz: eu estava lá como morto, mas aí eu ouvi uma voz por trás de mim, como o som de muitas águas, e eu me virei para ver quem falava comigo, que eu não estava entendendo. Aí quando eu me virei, eu vi logo os seus pés eram como latão reluzente, ele estava vestido de uma veste talada, no peito dele tinha um cinto de ouro, o seu cabelo era como a lã pura, os seus olhos como chama de fogo, aleluia, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol da sua força maior. Quando eu olhei para ele, disse: calma, João, sou eu, Jesus, eu fui morto, mas ressuscitei, estou vivo e tenho todo o poder dos céus na terra, João, louvado seja Deus. E foi lá onde João escreveu o livro, e a história paralela à Bíblia diz que o Espírito Santo teletransportou João para Éfeso, e lá ele morreu. Segundo a tradição, sentaram no púlpito de cabeça baixa, orando na igreja, no culto. Foi o único que morreu de morte natural. Os outros, um foi decapitado, um foi enforcado, um foi morto a flechada, e cada um que sofreu uma morte, os outros nenhum morreu de morte natural. Por quê, pastor? Porque pregavam o Evangelho. Louvado seja Deus. O que você está disposto a pagar e a sofrer pelo Evangelho? O objetivo do Evangelho é alcançar as almas que estão perdidas. Eu, como ministro do Evangelho, não vejo outra finalidade, outro objetivo como pastor, como pregador, como ministro do Evangelho, a não ser pregar o Evangelho para que as almas se convertam, para que as almas se arrependam, para que as almas aceitem a Cristo e possam ir para o céu. O objetivo da pregação do Evangelho que vos falo, aleluia, não é um objetivo raso, não. Aqui a gente prega o Evangelho, alguém vem para a presença de Jesus, e Jesus, que é o dono do Evangelho, ele vai transformar a tua vida. Louvado seja Deus. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, esse evangelho tem que ser anátema. Quantas vezes eu já pensei nisso? Aleluia, glória. E já refleti: Senhor, o que é que eu posso fazer para que as almas sejam atraídas ao Senhor?
Será se tem alguma coisa, alguma estratégia? Será se tem algum plano? Alguma coisa que eu possa fazer, criar, inventar, inovar alguma coisa? Será se tem alguma coisa? No final, o que sempre vem é: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se prega o Evangelho para que o pecador se arrependa e seja salvo. E de pregar o Evangelho a toda criatura: quem crê e for batizado será salvo. Que Deus te abençoe e que você viva o Evangelho de Jesus na sua plenitude e na sua totalidade. Amém? Fique de pé, por gentileza.